esse é o Vicente Linhares, nosso convidado. Queremos primeiramente agradecer a você por ter aceito esse convite e agradecer a Jussara pela sugestão da palestra. Nós começamos a conversar em dezembro, né? Olhem só, em dezembro de 2024. Aí em abril a gente combinou direito, né? Fizemos todos os acertos e hoje finalmente chegou o dia, né? Então o Vicente vai começar uma apresentação sobre as rosas e depois ele fará uma prática de enxertia. E enquanto isso, eu vou pedir para a Marlene, que está aqui, Marlene. Daí, enquanto o Vicente for fazer a enxertia, a prática, daí eu pediria para você, então, para a gente continuar uma conversa sobre o cultivo de rosas. Tá bom? Então, esteja à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu chamo Vicente Linhares, sou de Fortaleza. Vim para Curitiba a convite da Sejart, intermédio de Jussara, marido. É um prazer enorme para mim estar aqui novamente, voltando para a cidade de vocês. Tive a oportunidade de retornar aqui ano passado para o primeiro encontro nacional de roseiristas e esse ano a gente organizou o segundo encontro. E aí, na segunda-feira, a gente teve um momento lá no Jardim Moverde e hoje a gente está aqui na Sejart para falar um pouquinho sobre as rosas para vocês. Que é algo que tem muito sentido para mim, né? A Marlene até brinca que eu sou especialista em rosas, mas a minha formação não tem nenhuma relação com as rosas. De base, eu sou médico, sou psiquiatra e as rosas elas vieram até antes disso mesmo. Não tem nada a ver com a minha profissão que eu faço, mas é uma das coisas que eu mais amo na vida, né? Então, assim, é um prazer assim, que não tem tamanho assim, para mim estar falando um pouco das rosas e até estimular as outras pessoas e a pegar um pouco também desse sentimento que eu tenho por elas, né? E as rosas, assim como na palestra que a gente teve na segunda-feira, comecei falando que todo mundo tem alguma história com alguma rosa, né? E o que une as pessoas é essa lembrança da memória, das rosas, e o que une até a gente aqui é o afeto, no final das contas, né? Porque todas as pessoas que estão nessa sala têm alguém, né? Alguma pessoa, um pai ou mãe, um tio, uma tia, que lembra alguma rosa, né? Se for sair perguntando para cada um, vai lembrar da avó, do avô, do irmão, ou de algum período da vida, né? Que teve alguma rosa que marcou a história que talvez ainda marque, talvez ainda esteja lá no jardim, talvez esteja na rua, na casa de alguém que gosta muito, né? Então, isso que une a gente, né? Então, porque quando a gente fala de rosa, a gente fala de sentimento, né? E é por isso que eu estou aqui também, né? E vou falar um pouquinho da minha história para vocês, né? Porque antes mesmo de eu começar esse cultivo de rosa, na verdade, e começar a catalogar variedades, né? E ter um roseiral grande, né? Minha história começou muito antes, né? Eu não tinha noção de jeito nenhum dessa quantidade de rosas que tem no mundo, né? Na verdade, a minha história começou quando eu tinha 11 meses. Aqui não tinha 11 meses, né? Aqui eu já devia ter uns 3 anos, talvez. Que a minha primeira mamãe, ela plantou uma roseira na ponta da janela do quarto dos meus pais. E essa roseira meio que virou o meu pé de laranja-lima, ou a rosa lá do Pequeno Príncipe, e eu tinha muitos ciúmes dela, né? Meu pai tinha um comércio próximo à casa, e às vezes os funcionários entravam na casa e queriam tirar as rosas, eu nunca deixava, né? Só que toda história tem um momento trágico, né? E quando eu completei 6 anos, meu irmão tinha nascido, meu pai teve que expandir a casa, e nessa expansão da casa a roseira foi arrancada. E aí depois que essa roseira foi arrancada, eu vivi numa busca incessante por encontrar outra rosa que fosse igual àquela minha, né? Então, desde pequeno, com 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu pegava as fotos dos álbuns de fotografia, porque eu tenho muitas fotos com a minha rosa, inclusive do meu primeiro dia de aula junto com ela. A minha foto no álbum de formatura, no convite de formatura, que era a foto da infância, eu junto com minha rosa. E eu levava essas fotos para os viveiros próximos para tentar encontrar uma variedade semelhante, né? Na verdade, eu até encontrei, mas depois eu descobri que nenhum ia ocupar o lugar dela, né? E aí, por conta disso, hoje em dia eu gosto de todas
de todas as outras e tenho feito o trabalho de catalogar essas rosas que são de casa de vó, de avô, de mãe, né? Que essas rosas que tem ainda nos jardins, que eu vi aqui em Curitiba que tem demais, a Marlene tem me ajudado a parar em várias casas, né? E a gente tem descoberto muitas histórias, né, com essas rosas. E aí eu tenho colocado isso como um objetivo assim, de vida também, de catalogar e preservar essas variedades e estimular as pessoas a gostarem delas. Também, que é uma forma que a gente vai ter de preservar. E aí foi assim que a minha história começou, ela ficou bem grande. E aí vocês vão ver a grande descoberta que eu fiz anos depois, que variedade era essa de rosa, que ela inclusive é um marco na história da rosa, né? Essa mesma variedade aqui. Primeiro dia de aula. E as rosas no mundo, né? Como elas começaram. Na verdade, as rosas elas estão dentro da história da humanidade, né? Existem relatos arqueológicos de milhares de anos, né, que já existem rosas por aí, mas elas fazem parte da humanidade, né, em vários contextos. Desde a arte, né, aqui o quadro de Botticelli, dos anos de 1400, que já tinha representações de rosas, né, na primavera. E aqui vocês conseguem perceber que isso é rosa? Não. Ou não? Não. Como é que a gente imagina que seja uma rosa? Talvez assim, né? É mais recolhidinha, assim, ela é mais... As rosas... Minha mãe chama de rosa louca, essa rosinha assim. Que tem a rosa louca, que não é rosa, né? Sim. É o hibisco. É o hibisco. É o quê? Aquela hibisco mutável, eles chamam de rosa louca. E as primeiras rosas, as rosas silvestres, elas eram rosas de 5 pétalas, né? Por isso que nessa representação aqui de Botticelli, com as rosas bem simples, né? Que é muito diferente das rosas atuais que a gente tem. Tipo aquela branquinha. Tipo aquela branca, como se fosse assim. Aqui, o banquete de Elagabalus, né? Em Roma Antiga, que ele preparou uma parte de cima, né? Com muitas pétalas de rosas, né? E ele simplesmente afogou as pessoas, né, com pétalas de rosas. Se morreram, eles estavam se divertindo lá atrás e bebendo. Então, elas morreram afogadas em pétalas. Quem que fez isso? E Elagabalus. E aqui é a representação do rosário, que o rosário tem relação com as rosas, né? 5 mistérios a 5 pétalas de rosas, né? Então por isso que tem essa ligação, né, com as rosas, que as rosas primitivas elas tinham 5 pétalas, né, as rosas silvestres. Então a gente vê que está mais dentro de muitas coisas que a gente conhece, sabe, do que às vezes imaginamos. É uma das flores mais cultivadas no mundo, né, pelo ser humano, está presente em civilizações antigas, desde civilizações da Mesopotâmia, como o Egito, também Egito, Grécia e Roma. Símbolo de beleza, amor, espiritualidade, até poder político, né? A gente lembra da Guerra das Rosas, da Inglaterra, enfim, tem muita coisa que as rosas estão envolvidas. Quando a gente fala de rosas antigas, rosas silvestres são as primeiras que existiram, né? Nós, do hemisfério sul, a gente não teve essas rosas assim como o pessoal do hemisfério norte teve, seja do hemisfério norte da América do Norte, da Europa ou até da Ásia, né? E as primeiras rosas, elas tinham poucas pétalas, em geral, e são poucas espécies, né? Então são as rosas no sentido mais primitivo que a gente consegue identificar a espécie mesmo dela, né? E elas tinham tamanhos diversos também. A gente tem exemplos de algumas rosas silvestres ou botânicas, que é como é que a gente chama essas primitivas? Rosas espécies, rosas botânicas ou species roses. São os que a gente chama. Rosa canina, gálica, rubiginosa, foétida, né? São exemplos de rosas silvestres ou botânicas, né? São espécies já do Ocidente, né? Dos Estados Unidos e Europa, por exemplo, e Ásia Menor. E aí temos outras rosas silvestres ou botânicas, né? Que são espécies do Extremo Oriente, seja Ásia Maior ou China, né? Então essas rosas, inclusive, elas têm um perfil diferente, né? Apesar de serem todas rosas, né? Vocês vão ver o que acontece, o que aconteceu com o tempo que marcou essa diferença entre essas duas e como as rosas asiáticas influenciaram as rosas que a gente tem hoje, né? Então foi por conta de hibridações entre essas rosas asiáticas que a gente tem as rosas na configuração que existe atualmente. Rosas chinesas, espontâneas, tem algumas chinas aqui em Curitiba, de certa forma até fácil achá-las. Banksia luteum. Meu nome, né? Aqui, chineses. Eu achei essa
A Banksy, acho que você já deve ter visto em Curitiba, que nessa época do ano elas estão floridas. E ela não tem espinho, né? Cadê o microfone? Ela não tem espinho. É, Essa ó. Banksy. A Banksy. Não tem espinho. Essa Banksy. Banksy. Você já viu essa rosa, essa amarelinha, da de cachos, que fica muito cheia de rosas, nessa época do ano, inclusive. Não? Não, eu já vi, por aí tem sim. É comum. Acho que é só o treino do olho. E ela é trepadeira, né? Ela vai assim, tem que amarrar, na verdade. Ela não tem coisinha para grudar, né? Exato. Mas tem que amarrar os galhos, né? Para conduzir, na verdade, né? Melhor dizendo. Tem muitos casos que, com o tempo vocês podem perceber, às vezes ela nem parece rosa, mas ela dá muitos cachos, ela fica muito lotada de rosa nessa época do ano, então já é possível ver. Inclusive nos últimos dias a gente chegou a ver algumas coisas que estão bem coloridas. Então aqui a gente tem variedades asiáticas, né? Vocês viram que tinham outras variedades da América do Norte, da Europa e Ásia Menor, e aqui Ásia Maior, Extremo Oriente e China, certo? São variedades distintas. Tá? E aí, na evolução das rosas, a gente tem as rosas espécies ou botânicas ou species roses, que são aquelas que a gente viu, que foram evoluindo e através de algumas hibridizações e mutações geraram as rosas que a gente chama de rosas antigas. E aí, depois das rosas antigas, nós temos as rosas modernas. Então, são três grandes fases das rosas, né? Uma etapa que são as silvestres, as botânicas, as mais primitivas. As outras que são as rosas antigas. E a terceira parte que são as rosas modernas. É quase uma divisão da história. E quando a gente fala em rosa antiga, o que seria essa rosa antiga? Né? Como é que a gente pode conceituar? E será que existe um marco? Né? A primeira rosa, né, na verdade, assim, para a gente falar de uma rosa antiga, a gente fala de um marco histórico, né, que foi a criação de uma variedade de rosa, né, que foi gerada por uma hibridização entre essas duas variedades, a Madame Faucon e a Madame Victor Verdier, certo? Essas rosas foram criadas, elas duas são lá da França, através do cruzamento dessas duas, desse ano de 1867, é quase como se fosse um Jesus Cristo. Depois dessa rosa, marcou o início das rosas modernas, né? Depois da criação surgiu essa roseira, que é a La France, que é a rosa que eu tinha quando era criança. É uma híbrida de chá, porque aqui a gente junta uma rosa chá com a rosa híbrida perpétua, e as duas juntas originaram a primeira rosa híbrida de chá do mundo. Por que rosa de chá? Por que veio esse nome? Porque o cheiro delas lembra um cheiro de loja de chá. Loja de chá. Eu nunca senti esse cheiro de loja de chá. Mas dizem que tem, né? O cheiro de rosa de chá clássico, é o cheiro daquela rosa. Qual é o seu nome? Anelisa. Anelisa. Pronto, o cheiro da rosa da Anelisa é o cheiro clássico de rosa de chá. E tem muitas em Curitiba, muitas. Depois que vocês passarem a identificar, vocês vão saber o que é uma rosa de chá. Né? O que é rosa de chá. E desde pequena a gente escuta ouve rosa de chá. E aí são as rosas de chá, a rosa T. Sim. Essa rosa que ela... Foi que ano que sua avó trouxe da Em Alemanha? 1942, quando eles vieram fugidos da Alemanha para a Holândia, é uma colônia do norte, não é? 1942. Olha isso. E é uma rosa de chá. Que as rosas de chá são antigas, elas antecedem as modernas, né? Então foi o cruzamento de um chá com a híbrida perpétua que deu as híbridas de chá, que é essas rosas que a gente tem nesse formato mais atual, como as rosas de corte, por exemplo. Né? Repolhuda. Polhuda. Repolhuda. As de chás às vezes são repolhudas. Essas ela lembram muito o chá e a híbrida perpétua porque ela é mais primitiva. Né? Então elas são bem cheias de pétalas e perfumadas. Inclusive tem uma muda dessa daqui que eu trouxe para a Marilda. A mudinha que você tem é dela. Essa aqui, ó. Da La France. A primeira híbrida de chá do mundo. Foi o André Guillot, foi o hibridizador. O André Guillot foi o hibridizador que criou essa rosa lá na França. E esse viveiro existe até hoje, está completando 200 anos. Né? E eu tive a oportunidade de comprar umas mudas dele
no começo do ano, né? Trouxe várias mudinhas, inclusive uma variedade que eles têm em homenagem à bisavó de um deles, que foi a Martine Guilot, né? Trouxe escondido na mala, essa parte corta, né? Sou eu, né? Mas aí ela é uma. Existem questionamentos se de fato ela foi a primeira híbrida de chá do mundo, mas dentro dos estudiosos de rosas, o que é atribuído, definido é que meio que foi ela mesma, né? É o que é mais aceito entre os estudiosos. E aí como é que a gente separa? Rosa antiga é o que veio antes dela e rosa moderna foi o que veio depois, né? Não necessariamente só a data histórica, né? Só a data, por exemplo. Poderia ter criado uma rosa antiga, cruzamento dessas primitivas, no mundo de hoje, mas ela não seria uma rosa moderna, porque ela é uma mistura só dessas rosas silvestres, né? Então, assim, tem essas duas formas da gente tentar identificar o que é o antigo e o que não é. Acho que é mais aceito, a gente geralmente coloca o marco temporal. Esses são alguns exemplos de fotos dela. É uma rosa bem bonita e bem perfumada. E aí tem outra data, a gente falou de 1867 e outra data que é 1793, né? E veio o questionamento por que essa data é tão importante, né? Essa data é importante por conta disso, dessa rosa china, a Parsons Pink China, que é conhecida também como Old Blood. Ela chegou à Europa proveniente da China. Depois das rotas comerciais, né, na circulação de pessoas e mercadorias, as rosas também acabaram circulando entre os países, né? E através dessa circulação, variedades asiáticas foram introduzidas na Europa. E qual foi a grande diferença? Porque quem fez a grande revolução das rosas do mundo não foram as rosas europeias, foram as asiáticas. Por quê? Alguém teria algum palpite? Menos pessoa Cacciola segura. Por que as asiáticas que revolucionaram a história das rosas e não as europeias? Mais, digamos assim, estável, né? Não um inverno bem semelhante. Por que as asiáticas revolucionaram tanto as rosas, né? Muito mais do que as europeias? Mais resistência, mais fortes. Elas tinham de certo modo sim, mas elas tinham características. Era mais Era mais Elas tinham característica que não era presente nas europeias. Elas eram rosas que refloresciam. Enquanto as rosas europeias elas eram once in blooming, né, eram rosas de uma única floração anual, geralmente no final da primavera, né? As rosas asiáticas elas iam reflorescendo ao longo das estações, né? Enquanto as rosas europeias elas floresciam uma vez, davam um boom de floração e depois encerravam. Só no outro ano. As asiáticas não. E além disso, elas introduziram também as cores de amarelo e vermelho, um vermelho forte, vermelho escarlate, que não tinham nas rosas europeias. As europeias eram brancas, um rosa claro, um roxo, ou o vermelho que era um roxo meio avermelhado, mas elas não tinham vermelho e nem tinham amarelo, né? E o outro ponto, que elas revolucionaram tanto, que é o formato da rosa china, que é aquela rosa pontuda, aquele botão mais alongado, né? Que a gente chama de High Century Buddy, que é aquele botãozinho comprido, que é essa rosa que a gente está vendo, de buquê, né? Ela é uma rosa que essa característica dela ser comprida assim, é por conta das rosas asiáticas, e não das europeias, que tinham os botões achatados, né? E as rosas asiáticas, elas vão abrindo de dentro para fora, né? As pétalas de fora vão se expandindo primeiro e depois as de dentro vão se sobrepondo. Ao contrário das rosas europeias, como as gálicas, que elas se abriam todas de uma vez, então elas ficavam muito cheias, né? Meio repolhudas, né? E elas tinham botões mais achatados e eram rosas que não tinham botões alongados, né? Eram rosas mais chatas. Vocês estão ouvindo? Os colombianos são bem alongados lá dentro. Uma boa pergunta. Colombianas ou equatorianas, na verdade, são rosas que são cultivadas lá e por conta das condições de cultivo elas saem muito grandes.
mas não são exatamente um agrupamento de rosas, não é exatamente um grupo de rosas colombianas, né? E elas são muito grandes, né? São rosas de corte que lá na região deles elas ficam enormes. E ela agrudada, a diferença? São as rosas que não me pegam, vocês acreditam? Que não me pegam. Não me pegam. A que me pega é essa rosa aí, por exemplo, essa que você trouxe da sua avó. Essa é linda. Essa daí sim. Mas assim, respeito todos os grupos. Todas lindas. Então, com a introdução dessa rosa aqui, que por sorte eu tenho uma muda dela lá, que tem um pé da Old Blush, do jardim. Ela forneceu, depois delas, né, forneceu a reflorescência às rosas europeias, né? E aí quando a gente fala, né, de rosas antigas, a gente fala rosas antigas ou grupos de rosas antigas, né? Com a genética europeia e com genética asiática. Então é como se a gente colocasse as rosas antigas como todas as outras que vieram abaixo delas. E aí, quando a gente pega nas rosas iniciais, quais são as principais classes, grupos de rosas iniciais das rosas europeias? Gálicas, albas, sem folhas, damascenas, damasceno outonal, o Autumn Damask, as Portlands e as rosas rugosas, né? Esses são os principais grupos de rosas europeias, né, que são as mais iniciais, primitivas. E a gente vai poder falar um pouco de cada um desses grupos aqui. De onde surgiu cada uma? As gálicas são gálicas porque da região da Galícia e elas eram aquelas rosas espécies, né? Rosas botânicas, então não teve nenhum antes delas são as primeiras. Já as damascenas, que a gente tanto escuta falar dos óleos essenciais, dos perfumes, né? As rosas damascenas, elas vieram através de cruzamento de gálicas com rosa faísca, certo? Quando a gente fala em rosa damascena, é comum que a gente pense que rosa damascena é uma rosa, né? Mas rosa damascena é um grupo de rosas, né? Tem várias rosas damascena, inclusive de cores diferentes, variedades distintas, né? Aqui no Brasil, particularmente, nunca vi nenhuma muda dela, né? nenhum exemplar. Damasceno outonal é mistura de gálica com moscata, né? O rosa mosqueta, né? Que é uma rosa espécie, né? Que você já ouviu falar. Óleo de rosa mosqueta, que é um grupo também. Tem rosas mosquetas diferentes, pequenininha, de poucas pétalas. Exato. E aqui, vocês lembram que eu falei que a reflorescência das asiáticas eram só delas? Mas tiveram duas variedades, dois tipos de rosas europeias que elas refloresciam no outono. Não era tanto quanto as asiáticas, mas teve dois tipos que floresciam até no outono. A damascena outonal, que era de gálica com moscata, né? E também as Portlands, que eram de gálicas com damascena outonal. Essa damascena outonal, ela meio que era uma que tinha alguma reflorescência, era o protótipo de uma reflorescência das europeias. As asiáticas já estavam mais adiantadas, né? Elas já tinham reflorescência. Então, assim, gálicas, damascenas, damascena outonal, albas. É comum a gente achar que rosa alba é aquela rosa branca de caixa. Mas alba é um grupo de rosas, né? Centifolhas também são um grupo de rosas, né? As centifolhas não é uma rosa única. Talvez você já deva ter visto no Mercado Livre, centifolha. Provavelmente aquilo não é uma rosa centifolha original, certo? E é perfumada também. Que é perfumada, bem perfumada, na verdade. As Portlands, a gente pouco ouve falar delas aqui, e as rosas rugosas, que são mutações, na verdade, de rosas e de classes de grupos diferentes, né? Assim, as rugosas. E a gente vai falar um pouco de cada um desses grupos, né? Sobre o geral, as europeias. Não refloresce. O gene da reflorescência é recessivo, né? E a damascena outonal, ela refloresce devido à rosa moscata, que, pela genética da moscata, ela deu esse dom para as europeias para que alguma delas reflorescesse. Reflorescência em geral, a gente falou da damascena outonal que floresce devido à rosa moscata. E as europeias, só fazer a visão de floração única: gálicas, albas, damascenas e centifolhas, e as que repetem a floração, damascena outonal e porta. E as rosas asiáticas, ou que têm genética asiática? Rosas chinesas, que entram naquelas rosas botânicas, ou rosas espécies,
rosa chá, rosa T, ou tea roses, as bourbon, as noisette e as híbridas perpétuas, né, que são os grupos de rosas que já têm a genética das antigas, que tem a genética asiática. Estão ouvindo, né? Tá ok atrás? Esses avisos. E aí, para a gente pegar cada um desses grupos, né, a gente começa pelas gálicas, né? Geralmente na região da antiga Galícia, no centro-sul europeu, arbustos baixos e de floração anual única. Os botões eram bem arredondados, na verdade, e as sépulas muito pequenas, né? As sépulas eram mais ou menos da altura dos botões, elas não passavam, né? As cores geralmente escuras, que vão desde rosa escuro a roxo, e eram rosas muito perfumadas. Além disso, a propagação delas pode ser feita por galhos da base também, que elas vão lançando galhos da base, que espanhóis chamam de estolones, e que eles, é meio que bananeira, sabe, que vai saindo aquelas projeções da raiz, né? Dá para a gente fazer a propagação também dessa forma. Exemplo, a Gallica officinalis, que era conhecido como rosa da boticário, que era uma rosa que era utilizada também para fins medicinais na época, né? Então essa talvez seja uma das gálicas mais conhecidas, assim. O rosa do apotecário. E aí depois tem as albas, né? Como eu falei, às vezes a gente acha que alba é um tipo de roseiro, mas alba é um grupo de classes, é um grupo de rosas, né? E esse grupo, inclusive, tem de cores diferentes, não apenas rosas brancas, né? Claro que claras, como um todo, mas não apenas brancas. Na verdade, é um híbrido espontâneo de rosa canina com rosa gálica. Quando a gente fala de híbrido espontâneo, foi um cruzamento natural. Pela natureza não foi feito pelo homem, né? De duas rosas espécies, ou rosas botânicas, canina e gálica, e são arbustos que são vigorosos, né? E de floração única anual. As folhas são meio verde azuladas e também opacas. Os botões são mais alongados. As flores são perfumadas, né? As cores são claras ou rosadas. E a propagação também pode ser feita através de galhos da base. E são rosas que as sépalas são longas e folheadas. E eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês perceberem a diferença das duas. Alma semiplena, alma máxima, Felicité Parmentier. São todas almas, né? Essas fotos são de um colega do Uruguai, que tem essas variedades. Aqui no Brasil não conheço assim. Essa é uma muda. Essa é uma muda. Peço. Ele, inclusive, estava estudando fazer um antiquário de rosas. Ele tem praticamente um antiquário, ele é um engenheiro agrônomo que é da Sociedade Uruguaia de Rosas, e ele tem uma coleção enorme de rosas antigas lá. E ele sai, inclusive, pelo sul, dentro de Curitiba, nem tanto, mas mais no Rio Grande do Sul, pelos interiores, garimpando rosas nas casas, para depois tentar identificar. Como? Vamos tentar trazer ano que vem. No curso. Claro. Interessante essa. E aí, alba ou gálica? As gálicas são de que cores? Roxo, rosa escuro. E as albas são brancas e rosas, né? Qual é o que tem a sépula longa e a que tem a sépula curta? A alba é longo. A alba longo e as gálicas são mais curtos, né? Então vocês estão vendo, diferença de cor, da alba são cores claras, as gálicas são cores mais escuras, geralmente arroxeadas. As sépalas são bem curtas das gálicas, né? Os botões são mais arredondados, mais chatinhos. E as albas, elas têm os botões mais alongados e as sépalas folheadas, né? E as cores mais claras. Dá para ter noção assim do que seria um, do que seria outro? Essas são boas da gente diferenciar, porque como elas são rosas mais primitivas, então elas carregam características muito nítidas, distintas, né? Então são separadas. As de hoje, como são fruto de hibridizações, então é uma grande mistura. Essas a gente consegue distinguir pela classe delas. Atualmente é mais difícil. Gálica e alba, vocês acertaram. E a Damascena, as rosas damascenas que a gente tanto ouve falar, né, na Turquia, na Bulgária, né, naquelas regiões que fazem produção de óleos, né, essenciais, com essas rosas,
Na verdade, as rosas damascenas, elas são híbridos, né? Primeiro foi híbrido espontâneo de rosa gálica. Foi assim, tem um híbrido que era uma mistura de gálica com rosa moscata, que misturou com a rosa festicoiana, certo? É uma grande mistura, né? Na literatura, às vezes eles falam que a damascena é híbrido dessas duas e que aquela damascena outonal, que é aquela que tem uma reflorescência no outono, foi uma mistura desse híbrido aqui com a festicoana, certo? Mas na verdade é uma grande mistura entre elas, e aí uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra, mas vocês estão sabendo que existe essa mistura aqui das três. Tá? Origem no Oriente Médio, geralmente as hastes, né? Os caules são longos, o crescimento delas é meio bagunçado, né? Não tem folhas geralmente nas bases, certo? E muitos brotos nas laterais e muitos acúlios. Tá? Os caules geralmente ficam caídos pelo peso das flores, que são muito pesadas para o caule sustentar, e são rosas muito aromáticas e utilizadas para a produção de perfumes. A flor central do cacho, né, a flor central dos cachos, geralmente tem um pedúnculo mais curto do que as flores das laterais. A Casalink é uma das variedades mais conhecidas e geralmente ela que é mais utilizada para a produção de óleos e perfumes, né? Você tem contato, Marlene, com essas produções, né? Não, isso é bem pouco distante, né? Inclusive essa o colega tem, o Uruguai. Ele tem a Casalink e ele tem também a Leda, que é outra rosa damascena. A gente nem imagina que tem a damascena dessa cor, né? Mas existe. A formação dela é bem diferente. Até o centro, né? Vocês lembram que eu falei das europeias, que as pétalas elas não se abrem de dentro para fora bonitinha, né? Vocês veem que é diferente. E aí um outro grupo, a centifolha, né? Na verdade eram as rosas repolhudas, né, da época, e eram rosas que saíram em muitos quadros da época. As centifolhas, elas na verdade são rosas holandesas, né? Há inclusive um dilema na história das rosas que questionam um tipo de gálico ou damasceno, se não me engano, que era chamado de 1000 rosas de 1000 folhas, de 5 folhas, uma coisa assim, 5 pétalas, né? Como? Existe uma confusão de qual seria a centifolha original, né? Porque tem, se não me engano, é uma gálica ou uma damascena que tinham muitas pétalas e que algumas pessoas chamavam de centifolha, né? Mas na verdade elas são rosas originárias da região da Holanda, né? De floração única, de cor rosa e também muito perfumadas, né? Possível provável cruzamento de gálica com damascena. E elas eram assim, bem... bem da rosa. Desenhos. São rosas bem cheias. Tem muitos quadros de pintores holandeses ou franceses que retratam muito essas rosas, geralmente dos 1700, por aí. E são de floração única anual, né? Elas florescem uma vez e... O Hans tem centifolha? Eu acho que tem. Eu não tenho. Não sei. O Hans? O Hans pode ser que tenha, né? Alguém falou que ele tinha na coleção, né? As Portlands eram cruzamentos de damascena com damascena outonal, né? Na verdade, eram uma das poucas europeias que tinham alguma reflorescência, no caso, no outono. Elas eram mais compactas e verticais, né? Eram arbustos menores, os pedúnculos curtos. Elas são como se fosse uma rosa com pescoço curto. Sabe? Não tem gente com pescoço curto? Elas eram assim. O pescoço delas era bem curtinho. Ela foi primeiro encontrada na região da Itália, em 1800, que foi a Lutia de Portland. E aí algumas, de Portland, Rose do Var e Rose do Reich. São as três variedades que são as mais conhecidas, né? Inclusive uma delas era que a Imperatriz Josefina gostava, né? Uma delas, que eu não estou lembrando agora, uma das três, se eu não me engano, era a Rose do Reich. E as rosas rugosas, né, são as rosas que têm umas glândulas, né? E aí elas são de grupos, elas são mutações de rosas de grupos diferentes, né? Podem ser de mutações de centifolhas, de damascenas ou de Portland. No caso, elas serem mutação de centifolha, as glândulas são verdes. Se forem mutações de damascenas, elas têm glândulas mais marrons. E se forem de Portlands, elas vão ter os pedúnculos mais curtos. E essas glândulas resinosas no pedúnculo e também no cálice floral. Estão vendo? As glândulas.
Não, Não, aqui. Parece uns pelinhos. Aqui também, ó. E aquela da Rosa Cruz lá. A da rosa cruz, eu acho que é uma rosa rugosa. Rosa. É, rugosa. Não, é tipo, parece uns pelinhos, é rosa rugosa que eles têm lá. Acho que tem 1 ou 2 pés dela. Vale a pena passar lá. Ai, ali é maravilhoso mesmo. Na Rosa Cruz? Na Rosa Cruz. A gente passou a varinha e estava muitos botões já. E aí a gente falou das europeias e agora a gente fala das revolucionárias, que foram as asiáticas, né? Originário do Extremo Oriente, Ásia Maior e China, e tinha as 4 primeiras, né? Os Top Four, que a gente fala quando a gente trata desse quarteto, né? das asiáticas, né? Que foram a Sveriges Crimson China, Parsons Pink China, que é a Old Blush, a Hun's Blush Tea Sienna China e a Park Celos Tea Sienna China. São as 4 que fizeram a grande revolução. Essas que tem em muitos livros, né, que falam sobre elas, mas tem uns estudiosos que falam também de outras variedades do mesmo período que também adentraram na Europa naquela época, mas não são as que são muito faladas, né? O que a gente sabe, que essas são as conhecidas mundialmente como as que fizeram a grande revolução, mas a gente sabe que nos bastidores tiveram outras variedades que não estão assim sendo tão conhecidas, mas que fizeram parte também dessa revolução das rosas. E aí, a retratação de cada uma delas, né? Parsons Pink China, Old Blush, né? Que era cor rosada, né? Mais clarinha no centro e rosa mais pink na parte de trás. A Sveriges Crimson, que é uma rosa um tom mais vermelho. A Hun's Blush, que rosa clarinho. E a Park Cielo, que é de coloração amarela, que era uma coloração que não existia nas rosas europeias. Inclusive, ela é muito base para as rosas chás que a gente tem, né? Que geralmente vocês percebem que as chás elas têm sempre algum tom de rosa, de amarelo, de branco, com algum tomzinho de creme, né? Esse tom de amarelo sempre está presente nelas. E aí na China, a China cultivou rosas assim por séculos. Inclusive essas rosas chinas que a gente coloquei ali, na verdade elas já foram frutos de alguns cruzamentos que eles fizeram com rosas espécies, com rosas botânicas, né? Elas não são aquelas rosas botânicas primitivas, né? Claro que elas são primitivas ainda no sentido que elas são bem anteriores, né? Mas elas não eram aquelas rosas espécies, né? No sentido botânico da coisa, já eram rosas que já tinham sido hibridizadas. Cores amarelo e carmesim, que veio através deles, aquele Hyacinth Berberis, que é aquele botão mais alongado que se abre de dentro para fora, aliás, primeiro de dentro sai sobrepondo as pétalas de fora. Os tamanhos são variáveis, né? E tem uma genética dominante das rosas modernas. Então essas rosas que a gente encontrou hoje, inclusive esse cacho de rosas, a base genética predominante é mais de rosa china do que de rosa europeia. O Tabris é uma rosa china clássica, né? Essa é uma rosa espécie, rosa sanguínea. E aí outra rosa que também é muito conhecida no mundo são as Noisette, que são cruzamentos de moscata com Old Blush, né? Ela, na verdade, essa rosa, o cruzamento dela se deu nos Estados Unidos, ela fez um grande circuito, aí depois voltou para a Europa, e aí foi um cara que deu para o outro, né? Quem criou não foi o Philippe Noisette, foi o cara que ofereceu a muda, então, enfim, tem uma grande história delas, e elas viraram um grande grupo de rosas, né? E ficou muito conhecida, né? Mas são rosas que foram criadas nos Estados Unidos, tá? Através do cruzamento de moscato com Old Blush, origem dos Estados Unidos, depois enviadas à França, e elas são trepadeiras que são reflorescentes em sua grande maioria, né? São rosas que realmente são muito lindas. A Champions Pink Cluster, o Marechal Niel, que é uma amarela muito linda também. E a gente viu já alguns grupos, né? Agora a gente já está nas asiáticas, né? Falamos da China, Noisette, agora as Bourbon, que são originárias da ilha de Bourbon, que é a atual Ilhas Reunião, tá certo? Elas foram um híbrido espontâneo da Old Blush com a Damasceno tonal, e elas são um grupo meio heterogêneo, tem Bourbons de tipos diferentes, né? Flores grandes e perfumadas. Uma que é muito conhecida é a do White Rose, que é essa rosa que inclusive é no Brasil, isso aqui é em Minas Gerais. Tá?
Inclusive eu tinha uma muda dela, eu esqueci de trazer na janela, na varanda da varanda. Você acredita? Vai lá buscar. Ela é extremamente perfumada e ela floresce assim o ano todo. Assim. Dá uns cachos de rosa, às vezes até meio lilazes, assim, é um rosa, um pink forte, mas que em alguns momentos ela fica meio com tom lilás. Muito linda, ela gosta de rosa. Inclusive tem a árvore genealógica dela, né? Desde o rosa da macena, cruzamento com o de blush, né? E aí depois ela, cruzamento, gera um, gera outra e gera também a Edward. Né? Tipo, esses registros, assim, quanto tempo tem essa árvore genealógica, onde Quanto foi tempo? feita? É tipo, desde quando que fazem, será isso? Essa parte. Essas fontes aí, tipo, tu pega... Esse aqui foi de um artigo. Artigo. Tem, esse aqui foi de um artigo, posso até mandar depois. Que incrível, né? Ter toda essa história dessa... Algumas coisas eles fazem por estudo genético mesmo, assim, para ver qual a base delas, porque muitas não tem como saber, foi tanto cruzamento, né, que você não sabe de onde foi, como aconteceu, então boa parte dessas coisas, assim, que dizem, essa foi originada dessa com aquela, que eles fazem um estudo genético para ver que elas têm genética das duas espécies botânicas anteriores, por exemplo, aí eles vão encontrando. Bourbon Sauvignon de La Maison, que é uma rosa clássica, que no mundo, assim, nas rosas antigas, essa é uma clássica, né? Variegata de Bologna, que é uma rosa também super linda e muito perfumada, né? Aí já é Exemplo de Bourbon. Essa, eu botei elas duas, que são duas Bourbons muito clássicas. No Brasil, particularmente, eu nunca vi. essa rajadinha já está começando a aparecer, né? Mas é porque tem muitas rajadas, muitas. Até um ponto muito importante que você tocou, porque é natural que a gente veja como é uma rosa muito diferente, então quando a gente vira uma rosa assim novamente, a gente vai associar, né? Mas não é, né? Mas não é. Inclusive existem gálicas que são listradas. Lembram das gálicas que tem a rosa ela foi muito... enxertada que ela deu assim? Como? Ela foi enxertada com outra que deu rajada? Não, assim. Porque na verdade, quando a gente fala de enxerto, o enxerto ele não gera uma variedade nova. A variedade nova é quando é feito por propagação de semente, que elas cruzam, tem a semente e você reproduz, né? O enxerto é um clone. Porque você pega um pedaço, você tira um pedacinho, o olhinho, a gema de uma rosa e encaixa em outro. Geralmente você acha que é mais resistente. Quando você faz isso, aí na verdade a outra vai servir só de suporte para aquela. Eu achei que elas iam se misturar. Você já conseguiu muda por ser? Muda? Sim, já fiz. Consegue? Consigo. Inclusive eu trouxe umas sementes da Alemanha tem uns 2 anos e quando delas estão desse tamanho aqui. Né? Eu a trazei inclusive para cá, porque lá no meu clima não floresce, é muito quente para elas. Eu estava com 2 vasos desse tamanho, só que na correria eu trouxe tanta muda de rosa para Curitiba, que era tantas coisas que eu não consegui pôr na mala a tempo assim todas. Mas inclusive eu tenho que trazer. Minha mãe conseguiu também. Como? Minha mãe conseguiu fazer Com semente. semente. E o pessoal do grupo, aí eles dizem que tem que deixar na A geladeira. geladeira é assim, e é simples, assim, Quebrador não tem... tem que fazer. Para vocês terem ideia, para semear, eu ensinei o jardineiro e ele mesmo fez, assim, eu não fiquei... Você faz assim assado, tem aquele WikiHow na internet, não sei se já viram que ensina a fazer várias coisas no site. Você bota como semear de semente de rosas. Basicamente você pode pegar um copinho, sei lá, um potinho com algum substrato simples ou até com solo carolina, você deixa ele umedecido, bota as sementes de rosas lavadas dentro dele e tampa com plástico filme e deixa na bandeja, na geladeira. Ou então você pode fazer como outra colega fez, a Simone, que ela pegou o copinho, deixou o copinho dentro de uma latinha de sorvete e tampou. Pronto. Depois desse, você bota e esquece. Você põe a cápsula inteira ou você abre a cápsula? Abre a cápsula e tira as sementes. Você pode até deixar ela um pouquinho de tempo dentro de água, com um pouquinho de água sanitária para matar um fungo, né? Teve outra colega que sugeriu deixá-las 24 horas em água morna, né? Dentro de uma garrafa de água de café, né? As sementes como forma de quebrar a dormência, né? Mas não necessariamente precisa disso. Particularmente quando eu fiz, não coloquei para quebrar a dormência não. Só lavei as sementes e coloquei num copinho com solo carolina, deixei bem umedecido, né?
tampei com plástico filme, botei na bandeja da geladeira e tampei. Quanto tempo na geladeira? 3, 4, 5 meses. Meses? Se coloca, esquece. Tem gente que... Carolina. É o substrato. Substrato para germinação. Ah, isso chama-se Carolina? Carolinas é a marca É a comercial. marca. A gente tem naquela loja que era Onjo, no Bacaxiri, agora mudou, né, de lugar, ali vende, acho que na Voltinha também. Aqui aí para não ter de nuvem? É. É simples, é mais simples do que a gente pensa, né? Tem um colega, inclusive, do Rio Grande do Norte também, que está germinando. A Simone, que é outra colega lá de Recife, em lugares quentes. E até florescer. Florescer. Leva como a orquídea 8 anos? Aí depende. Tem delas, inclusive, posso até mostrar fotos para vocês. Delas, assim, desse tamanho, já soltando flor. A da minha mãe foi rápida. Mas as rosas também ficam no clima quente. Ficam. Mas depende da variedade, né? Porque assim, tem rosa que demora muito a florescer, tem outras que já florescem mais rápido, né? Então tudo vai depender da variedade que foi feita a semente. Isso, porque elas vão bem, né? No clima bem quente. Mais ou menos. E vai Elas ser uma gostam do calor. surpresa, né? Que você não sabe. Mas sabe por quê? Então a espécie é diferente. Eu estudei, eu fiquei um tempo na Espanha. Agora eu não vou tirar. E eu achava incrível quando eu andava de trem. Nas estações, nos terrenos baldios, tem aquelas rosas, assim, a coisa mais linda que eu fiquei impressionada. Mas é na Espanha. Eu pensei que fosse Mas fora. Não. Mas escuta, eu peguei 42 graus em Madrid. Madrid é quente. Mas Madrid? Madrid é quente. Mas tem um inverno frio. Sim, mas é bem de frio. Precisa do frio. 40, 42 graus. Precisa do frio, né? Mas precisa do frio. É isso. Talvez seja isso. Porque, por exemplo, onde eu moro, tem E elas uma elas têm assim, parece uma escultura. Elas têm No Jardim Botânico? No Prado? No Jardim Botânico. Esse aí que eu vi no Jardim Botânico, mas assim nas ruas, né, na frente de um restaurante, Tem muito. e elas vêm assim, fazem tipo uma toquearia, a coisa mais linda, elas vêm até aqui, daí aqui elas dão tudo aquela coroa de flores. É a coisa O mais Jardim linda. Botânico de Madrid tem muita rosa. Agora, Inclusive temos blocos de Isso. rosas gálicas com suportes assim de tipo trepadeiras, né? Tem muitas, lá tem gálica, tem bourbon, tem muita rosa. Na Andaluzia também, na Alhambra, né? Tudo ali, eu vi muita rosa. Eles têm muita. Fui no Parque de Cervantes, em Barcelona, lá tem muita rosa, Sim. acho que são umas 2.000 variedades. Inclusive eu trouxe. Dentro desse casaco aqui. Elas pularam aqui dentro. Pulam? Elas são danadas. E não são todas as pessoas que ela pula, só em algumas pessoas. Já algumas pessoas são invasivas, né? E aí, inclusive, quando a gente fala, inclusive dessas rosas lá desse roseirão de Barcelona, do Parque de Cervantes, as rosas chás, eles têm um coração enorme de rosas chás, que eu nunca tinha visto isso na vida. E as rosas chás são particularmente as minhas favoritas, né, as chás. Que são essas, como do exemplo, né? Que Essas aí, né? Que lá eles têm muitas, pleno inverno, lá, começo de janeiro, elas estavam ali florescendo. Isso. Então elas adentram o inverno. Né? Que são essas, São né? essas, que estão ó. floridas. Isso aqui é Curitiba chá, é a que mais chá. Aqui são 4 tipos de rosas chás que a gente coletou hoje. Então tem E elas muitas. não são muito exigentes, né? Não são. Eu tenho umas lá que nós plantamos num sítio, só que eu não sabia que eram essas. Me deram como a rosa de Santa Terezinha. Você faz cada manchão Qual a assim, cor dela? dessa corinha. Assim, mais ou menos. Não, da frente. Aqui. Bem assim. Bem assim. Elas são rosas magníficas. Você planta em qualquer lugar. Ela nasce, exato. Cheio de botão. E não tem valor comercial. Mas são lindas. São lindas. perfumadas, né? São lindas. Elas têm hastes curtas, talvez é isso, O botão, né? o pescoço quebrado, a rosa não dura tanto, né? Eu não sei, eu não sei o que é. E ó, as chás elas foram cruzamentos da Rams Blush com a Paraxielo, né, junto com o Bourbon e Noisette. Então elas são um grupo bem variado. Né? Arbustos geralmente são arqueados com hábitos de trepadeiras, muitas delas elas crescem mesmo, ficam sobre os muros, elas ficam muito grandes. Crescem bem em climas quentes, então elas estão muito bem no calor. Né? E elas são reflorescentes, adentro no inverno com flor, inclusive. Né? E o perfume que lembra loja de chás, que eu nunca senti isso. Não sei se alguém foi loja de chás.
Isso aqui é uma que eu tenho, a do Cheias de Brahman, que é uma rosa chá também muito bonita. Eu já vi ela em algumas fotos aqui em Curitiba, poucos. Mas tem, inclusive tem um dela que trouxe, tá lá. Esse canteiro é teu que deu espaço? É sim. Nossa. Eu faço todo por irrigação, porque lá é quente, então tem que... Aonde você mora? Moro em Fortaleza, Ceará. Só que as rosas são cultivadas no interior, na região de altitude. Sobral? Do lado do Sobral. Passei perto, mas aqui tem bastante árvore, né? O Ciro Gomes, né, de Sobral. Exato. E você faz modejamento o tempo todo? Modejamento. Modejamento o tempo todo? Mas qual que é a altitude? 700 metros. É ali na serra que É, na serra. Tem a Ibiapaba, que tem produção de rosas, que faz até exportação, na verdade, as rosas da Ibiapaba, mas a minha serra é outra. É a serra do Ciro, do sítio, que é do lado de Sobral. E lá em Fortaleza, meu marido trabalhou uma época no Banco do Nordeste, e daí ele ficava inverno nosso lá, daí a gente vinha passar todo ano cá. E eu vi só no início de um senhor da rosa, lá era dos bispos ou coisa assim, lá não vi rosas. E nem na Praça das Flores não tinha rosas. Não. Tinha rosa no deserto, muito no Campilho. Exato. Mas rosas mesmo só vi lá no bispo, ali na moradia dos bispos. Geralmente que é no assim, você começo encontra. da Monsenhor Tabosa, se pega, como quem vai para o Dragão do Mar, ali perto do bicho. Rosas, fora assim, jardins e É tal. muito difícil. O jardim público não tem. Eu cheguei a fazer até uma doação de rosas lá para o Jardim Sobral, para o pessoal da gestão antiga, né? Fiz uma doação de algumas mudas de rosa França, inclusive, e de Meg, que é outra rosa que eu até mostro para vocês, mas não vingou muito não. Sem falar que as pessoas roubam também. O quê? As roubam. Roubam. Mas eu nunca imaginei rosa no Nordeste mesmo. E dá, então. Inclusive da Serra, que tem, a próxima Deve dar Serra, bonita. inclusive eles exportam rosas. Isso eu falei, deve dar Da bonita. Rígidas. Eles exportam, tem produção grande lá de rosas. E vão começar até de mirtilo e de pistache. Pistache? Pistache. Mirtilo precisa de De frio. frio. Vai ter uma variedade nova que tolera um pouco mais de calor e eles vão cultivar lá. Só que essa outra serra, a Ibiapaba, ela é um pouco mais alta, chega uns 800 metros de altitude e lá é mais verde, então o clima fica mais ameno E o solo, como que é? o ano todo. Aqui, o solo. O sol é pleno. Solo. Ah, certo. O solo é mais argiloso e é um solo mais compactado, então eu sofro um bocado lá. Colocar aí. Sofro. Você coloca areia ou você coloca? Não, na verdade eu vou colocar no esterco e corrigindo, carvão vai e corrigindo. Terra vegetal? vai do jeito. Terra vegetal? Não, porque como são muitas rosas, acaba que eu coloco às vezes um pouco de areia, um pouco de esterco, um pouco de carvão, um pouco de casca de arroz carbonizada, um pouco de carvão mesmo quebrado, né? Não, e a rosa, ela não existe de sol. Ela vai... Nossa, gatinhando. Uma coisa que eu gosto muito de utilizar e que tem tido uma resposta muito boa, eu tenho um bananeiral na parte de baixo do O sítio. quê? Um bananeiral. Bandeirão? Bananeiral. Bananal. Que o solo é muito bom, o solo é todo soltinho, né? E ela é utilizado para fazer mudas e colocar nos vasos, né? Então as rosas gostam muito desse solo das bananeiras, né? É um solo muito rico, né? E muito soltinho, tem sido muito bom, tem utilizado mais. Mas aqui no sul nós temos outro tipo de problema, né? Do que você no sol lá. Nós não precisamos dessa irrigação tanta, né? E também o solo pode ser um solo nosso ali, vamos dizer, um vegetal, um esterco, tá? Dá para fazer uma... E lá o meu solo ele não é ácido. Ah, não é assim? Não é ácido, é 6,7 o pH. Eu fiz uma análise lá recente e ele é bem ok. Aqui quase não chove, né? Geralmente é ácido, não chove. E é muito concentrado, né? Os solos do Brasil, pelo que eu, assim, como um todo, Muito, né, muito são ácidos. São ácidos. As pessoas mandam colocar calcário. Eu disse, não. Não vou fazer calagem aqui não. Meu amigo ácido. Eu coloco muito calcário. Inclusive eu fiz um estudo de solo agora recente. O solo lá, por incrível que pareça, era muito... O que é isso? Você fez uma
Uma análise. Tem um agrônomo que ele trabalhou muitos anos nessa empresa de rosa, né? Eu fiz uma consultoria com ele fez análise, ele levou para análise. E era um solo bem ok, assim, eu até me surpreendi, porque eu achei que o solo era muito ruim. Na verdade, eu acho que o clima que é ruim. Porque é muito calor. Assim. Eu tenho que controlar. Muito tempo. Outra chá, que essa chá é muito comum a gente encontrar nos muros. Se vocês virem uma trepadeira arqueada, geralmente uns caules grossos, de cor rosa pink, meio amarelado na base, meio branco, essa rosa está em várias casas. Às vezes é só os troncos assim, depois da poda, né? Essa é a Souvenir de Madame Leonie Vienot, que é uma rosa chá que tem aqui em Curitiba, que a gente identificou em das fotos com o grupo. Né? Então, se vocês viram uma rosa meio arqueada assim nos muros, dando essa rosa de cor pink, muito provavelmente vai ser essa. Hoje mesmo a gente encontrou. Né? A General Gallieni, que é geralmente uma vermelha, meio vinho, meio rosada, que era muito heterogênea. As rosas dela abrem de formas distintas. Né? É uma rosa muito comum também nos jardins aqui de Curitiba. Ela é meio que, eu falo assanhada, mas assanhada vocês entendem outra coisa, né? Meio despenteada, então. Mas Vicente, não acho ela comum nos jardins de Curitiba. Ela não é comum nos jardins de Curitiba. Não é só o olho, então, né? Não, a gente achou aquela uma na Folone, né? Lembra que a gente achou? A Débora que tem, né? Alguns outros aí do grupo, mas ela não é uma rosa comum. Quem de vocês tem essa rosa? Essa rosa? Eu tenho porque eu adotei uma, ela já tem uma de uns 30 anos. A Ness tem, eu acho que essa deu uma muda para ela. Tem esverdeado embaixo. Não. Bem espinhenta, bem rústica. Não é esverdeada, eu acho. Não? Ela é mais um vermelho, meio vinho. Aí tem umas rosas que ela dá mais pro vinho, outras que ela dá mais um pouco mais clara. Eu tô aqui, gente. Não é aquela é muda, né? Não parece, eu acho. Ela é bem rústica, cheia de espinho. Ela é bem. Se vocês tiverem fotos depois, pra gente. Eu tenho uma linda lá, que eu vou tirar uma foto. Não tem. Ela estava sem flor, não pude tirar. A Regina sempre queria, a minha não conseguiu. Eu dei um galinho para a Nete. Mas depois a Nete manda uma foto. Ela é bem rústica. E não é muito fácil. E Você é muda bem dessa assim, vez. Essa não é bem. A Mícedro, que é essa aqui, não tem espinhos, ela abre meio branco, creme, vai ficando rosada. Ela é muito heterogênea, às vezes ela fica bem rosa também, né? Ela não tem espinhos. Mas tem No mesmo pé. no mesmo pé. E dependendo, quando está mais frio, ela fica mais amarelada. E quando está mais calor, Não mais depende de se tem mais calcário, menos calcário, mas claro que vai influenciar algumas coisas nutricionais, vão influenciar as tonalidades. Mas da rosa não é tão comum na hortênsia, por exemplo, que às vezes pega pelo pH, né? Claro que a tonalidade também muda de acordo com a nutrição da planta, né? Mas algumas mudanças de cor de rosa das roseiras às vezes tem mais a ver com o clima mesmo, né? Claro que é um conjunto de coisas. e adubo, você põe na sua? Ele é pecado? Ultimamente eu tenho colocado só esterco, torta de mamona e farinha de ossos. É bom. Ele é pecado não. Muito pouco. Eu passei anos sem pôr nada além de esterco. E aí passei a colocar outros adubos fertilizantes, agora eu estou voltando atrás, estou tentando ficar no orgânico. De gato. Gato? Gado. As nossas avós. Vicente sabe o que é bom? Eu sou de Santa Catarina, eles usam muito esterco de cavalo. De cavalo. Eu também. Cavalo. Lembram aquela história que o esterco de gado quase matou todas as rosas da Dona Regina? Alguém lembra? Que o esterco de gado, eu vou dizer o porquê, assim, que quase acabou com toda a Roselândia. Ela perdeu muitas da Roselândia por conta do esterco de gado que veio. Forte demais. Não. Aí ela descobriu que a procedência do esterco vinha do lugar, aí mais para fora, assim, e eles passavam herbicida no gramado. Aí o gado passa lá e se vê, passa para o esterco. E quem matou a charada foi aquele Cláudio da Corupá, as mais antigas aí que conheceram o Cláudio.
que foi... Então, imagina, o herbicida passa para o esteiro que ela quase agora. Não sabia lidar com o esteiro, que não é que o esteiro não tivesse perdido. Mas veja, até chegar um diagnóstico desse, né? Quanto... Não, tem que saber a origem do esteiro. Tem que saber. O meu, da minha mesma propriedade, não sabe. Eu sei. Inclusive, eu acho que a Terral está vendendo. A Terral, empresa de... tem uns estercos da Terral, se eu não me engano agora, que são sacos de 25 quilos, coisas assim. Que já são todos limpos, não tem erva, tem semente de erva daninha, esterilizado. Tem de ovelha, que eles usam também, carneiro, né? Coelho. Mas tudo isso tem que ver a origem. Como é que é a proteção? No seu caso, o senhor não pode colocar gel nas suas canteiras para melhorar a sua... Mas é tanta roça. É tanta roça. Quantas espécies? De variedades são os 500. Variedades. Nós vamos fazer uma expansão. A pora tem que ter muito cuidado. Vou só concluir aqui para a gente pegar essa parte. Missy Lily Cross. São lindas essas. Tem a White Famacocheiro, são todas chás. Muito bonita. Essa também é uma rosa de olha isso. Eu acho que a minha é essa, ó. Que dá uma bandinha bem bonita. Essa e White Famacocheiro. aquela terceira. Mas é uma só. Sim, porque ela muda de cor. Ela vai mudando. A que muda ela não tem espinhos, a sua? A minha ela vai mudando. Ela tem espinhos? Tem muito pouco. Quase nada. Quase nada. Pode ser que seja. Pode ser que seja essa. Mas tem tantas variedades de chás que. Ela é mais para essa. Inclusive, vocês estão vendo essa rosa? É a White Mamão Cochê e aqui a Pink ou Mamão Cochê, certo? Essas duas são da mesma semente. Essa é a primeira de todas, aí essa deu uma mutação que virou a White Mamão Cochê. Quando vocês ouvirem falar o termo esporte, significa mutação em rosas, né? Quando a gente fala rosa, você fala esporte, uma variedade, que é a variedade X ou Y, e às vezes ela solta uma mutação, por exemplo, um galho que passa a ter uma característica diferente da planta inteira. Às vezes pode nascer um galho com uma rosa de uma cor distinta. Né? E aí isso é um esporte. Aí quando você pega aquele galho, planta ou faz um enxerto com as gemas daquele galho, ali já é uma variedade nova de rosas. Né? Inclusive essa nova cochê, ela fez algumas variações. Né? Ela soltou um galho que gerou a white, certo? E essa white, por sua vez, fez uma mutação que gerou a white mamão cochê climbing, que é a versão trepadeira dela. Né? Então, muitas variedades de rosa, elas têm a variedade arbustiva e a variedade climbing com trepadeira. É que a mesma variedade, em algum momento da vida dela, ela acaba soltando um galho muito grande, enorme, e aquele galho acaba desenvolvendo muito e tem uma genética de trepadeira naquele galho. Né? Aí, quando você corta e reproduz aquele pedaço da rosa, já é uma variedade nova. Inclusive, a Marchiori Rosa de Jardim, que vende rosas da empresa alemã Tantal, eles têm rosas lá que foram todas, por exemplo, 3 variedades que eram frutos de uma rosa só. Augusta Luiz, que fez um esporte, gerou aquarel e gerou contessa. A mesma rosa fez mutações diferentes que originou rosas distintas. Né? E agora eles mostraram até um vídeo que uma dessas que já é mutação, fez uma outra mutação que já está... Ai, que legal. Tem um roseiro lá no sítio que, por exemplo, a Bright Intuition, que é uma rosa vermelha de listras cor de rosa, ela sofre mutação às vezes e nasce galhos com rosas sem listras. E aí o Serginho, que é um produtor de rosas lá de Suzano, São Paulo, ele fez enxerto com esse galho sem listras e agora ele tem a variedade sem listras. Aí são os esportes que a gente fala, né? Ou você cria rosa nova, ou pegando as mutações, ou através de hibridizações, que é cruzamento, né? E as híbridas perpétuas, que são outra classe de rosa, que essa aqui tem muitas também aqui em Curitiba, que são cruzamentos entre híbridos de China, Bourbon e Portland. Então é uma classe meio heterogênea, né? Então elas são rosas que podem mudar muito. São diferentes origens e diferentes tamanhos e muito perfumadas, né? E foram as rosas que foram as primeiras utilizadas para cultivo como flor de corte, né? E exposição. Esse aqui é uma híbrida perpétua, a Palmeirou,
certo? É uma das mais famosas mundialmente. E aqui eu trouxe para vocês verem as diferenças regionais, dependendo das características climáticas, o como elas mudam absurdamente. Isso aqui foi lá em Tiradentes, né? Período do inverno ainda, né? Olha como a rosa é bem formada, né? Isso aqui foi no meu sítio, isso aqui mais ou menos, acho que novembro, final do ano, muito diferente. E aqui foi de um colega no sertão da Bahia, em Chico-Chico. Como a mesma rosa muda absurdamente. Ah, que gostoso. Clima, né? Quase não formou, né? Perto Exato. Lá não formou diversas camadas, né? Essa daqui é daqui de Curitiba. De Curitiba, que é a Renze de Violet, que é uma rosa híbrida perpétua também. Como identificar uma híbrida perpétua? Para ficar mais fácil para vocês. Galhos compridos e esses botões achatados com as sépalas compridas. Vocês estão vendo esse botãozinho aqui bem? Isso aqui é muito clássico de uma híbrida perpétua. Toda vez que vocês viram um botão assim, desse jeito, a chance de ser híbrida perpétua é muito grande. Né? É um botão clássico. Ela é relativamente comum. Onde eu moro, acho que tem umas 4 casas. Desse tipo. E ela é bem alta. Bem alto. Aqui é comum. E essas fotos são daqui, de Curitiba. Essa é uma híbrida perpétua que eu tenho lá no meu sítio. Nunca descobri a real identificação dela, mas sei que é uma híbrida perpétua. E popularmente as pessoas chamam lá de Palmeirão 2. Daqui a Palmeirão, que aí chamam de Palmeirão. E aí essa, que parece com ela, as pessoas chamam de falsa Palmeirão ou Palmeirão 2. Porque a outra original, essa daqui é a falsificada. Que ela tem um pouco mais de espinhos, né? Mas ela é uma rosa extremamente perfumada, assim, extremamente florífera e às vezes dá encaixo também. Então, e ela, olha, vejam bem como sabe, as híbridas perpétuas. Vocês estão vendo aqui que parece uma bananeira? Né? Vários galhos emitidos na base, né? Os galhos muito compridos, ó. Aqui acho que não dá para ver direito, que era de vídeo. Muito compridos e muito verticais, né? Então elas têm as características que são herdadas. Se exemplo das gálicas, né, que eu falei que é os galhos na base, isso aí já dá o antepassado delas, né? Essa você tem uma Palmeirão 2. E no ano passado a Marlene está cheia de rosa, hein? Ele sabe mais que eu que tenho. Olha como elas nascem da raiz, como se fosse... A Frau Kaldruski, ou Espuma do Mar, ou Rainha das Neves. É uma rosa que é relativamente popular, de certo modo até fácil de encontrar aqui. Se uma rosa branca, bem grande, bem perfumada, às vezes nem tão grande, mas às vezes ela dá enorme, outras vezes nem tanto. Essa é das feirinhas lá no Cid Machado. Lá no Cid Machado tem. Mas se pôr um tutor para segurá-la? Essa daqui ela fica muito grande. As híbridas perpétuas, elas geralmente lançam caule. Bem Olhos alta. altos, compridos, né? Mas tão grossos que não há necessidade de Às vezes eles ficam meio... E um pouco é poda também, né? Você conduz ela, né? Na época da poda radical dá uma segurada, né? Tem outra que a gente chama de Marlene Vaz, né? Que é uma que é parecida com as Palmeirão. Que ela também é muito comum. Essa outra, porque eu acho que eu estou sem foto dela, mas ela é uma das mais comuns aqui em Curitiba, acho que. Porque eu não trouxe foto, mas é super comum. E aí fiz uma linha do tempo assim rápida, né, de cultivo ornamental das rosas, desde as dinastias antigas da China, né, até o surgimento daquelas rosas chinas, daquelas 4, né, depois, através delas, foram surgindo as Bourbons e Portlands, depois as híbridas perpétuas, até que surgiu o primeiro híbrido de chá. E aí uma pergunta, como identificar uma rosa, né? É uma grande dificuldade, né? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tentar identificar a classe dessa rosa, né? Nem sempre é fácil, mas a gente tenta identificar a classe. Mas, para a gente fazer meio que uma peneira de como a gente identificar, eu coloquei essas perguntas que, se a gente for respondendo cada uma delas, a gente vai afunilando, né, até a gente encontrar, né? Primeiro, onde essa rosa se encontra. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma limitação das variedades que a gente tem no país. Claro que a gente vai se surpreender com algumas que a gente achava que não existia, né? Mas a gente não tem uma variedade tão grande quanto, por exemplo, se eu fosse para a Inglaterra ou se eu fosse, sei lá para os Estados Unidos, lá eu ia ter uma variedade imensa que seria muito mais difícil de identificar, né? Ou nem tanto, porque às vezes eles têm as identificações.
Então, o arsenal de rosas que a gente tem aqui no Brasil acaba sendo mais um arsenal menor, né? Então, essas rosas acabam se repetindo muito por região, né? E aí, outra coisa que vocês têm que se perguntar, floração anual ou se repete, né? Porque aí você já diferencia, né? Como é o hábito e o crescimento dessa variedade? É um arbusto pequeno, grande, é uma trepadeira, é uma rosa miniatura, né? Você já vai pegando o hábito dela. Tem perfume ou não tem? É suave, é forte? Que perfume tem essa rosa? É um perfume que lembra chá, né? É um perfume que lembra capim santo, né? Então, cada rosa tem um perfume diferente, né? Lembra uma coisa meio canela, né? Então, assim como os vinhos, as rosas também têm fragrâncias distintas, né? Tanto que quando a pessoa diz assim, tem cheiro de rosa, aí eu digo assim, que rosa? Porque se me perguntar o que é cheiro de rosa, é difícil para identificar, né? Porque muda muito, né? O meu referencial de cheiro de rosa é o cheiro da La France, que foi a primeira que eu tive, né? Mas muda muito, acho que cada um vai ter um referencial do que é um cheiro de rosa também, né? Mas tem um que é universal, que eu acho que é o que pende talvez para o cheiro da Damascena, né? Que eu acho que seria o mais universal, né? Que é aquele que você cheira, você diz assim, é de rosa. É de rosa. Mas elas mudam muito. Formam frutos ou não? Nem todas formam frutos. Fruto das sementes, quer dizer. O fruto tem que ter semente. E quando a gente pega daquelas classes de rosas antigas, dependendo do grupo, ela tem frutos de formatos diferentes. Então, quando a gente pega essas primitivas, você consegue diferenciar a variedade também pelos frutos, porque eles são distintos dependendo do grupo, né? Tem acúleos ou não? Sim. Exato. Se sim, tem muitos, poucos, não tem, quase não tem. São acúleos geralmente maiores, são acúleos mistos, né? Tem uns maiores, outros menores, né? Isso. São acúleos que tem também no pedúnculo floral, né? Então você vai distinguir também por isso. Qual a tonalidade da flor? Essa parte que é mais complicada. Uma das partes mais complicadas que eu acho diferenciar é pela flor. Acho que a flor dá uma pista, mas o arbusto, a planta, é o que vai mais entregar que variedade é aquela, né? Tanto que a Marina até vê, porque eu saio nos cantos, eu disse, acho que essa é aquela variedade. Aquela, às vezes, até se inflou, porque é a forma uma das mais fidedignas de você conseguir conhecer a variedade e você conseguir conhecê-la pelo vegetal. Claro que a flor é algo muito importante para ajudar a diferenciar, mas o vegetal é uma das coisas que mais importa. Como é a folhagem dessa planta, né? Tem muitas ou poucas pétalas, qual o formato dessa rosa? E que isso pode variar de acordo com a época do ano, as condições de cultivo, o galho, se é um galho pequenininho, né, mais da copa da planta, ou se é uma flor que veio de um galho da base, de um chute, né? Então tudo isso varia. E aí as rosas variam muito de acordo com o estágio de crescimento da planta, época do ano e condições de cultivo. As variações de tonalidade e formato da rosa são bem comuns. As fotos das rosas têm variação de tonalidade de cores, como a gente viu uma pelo WhatsApp, né? Então, vai ser muito difícil a gente captar uma rosa pela foto da rosa, aquele ângulo assim, né? Tem o ângulo da rosa, né? Tem a foto da câmera de quem bateu, tem como a nossa tela vai reproduzir essa cor também. Então, são tantas variações que, por uma foto isolada, vai ser muito difícil a gente distinguir. E a fotografia é um recorte momentâneo que leva frequentemente a erro de catalogação, né? Eu posso, às vezes, colocar a foto de uma rosa isolada e colocar no Google Lens, que ele vai ler e tentar identificar, ele vai botar diversas variedades que vão ser praticamente iguais com a rosa isolada. Por isso que eu digo que o arbusto, a planta, é uma das coisas mais importantes. A rosa é quase um detalhe. E muitas rosas nos jardins ao mercado não são identificadas, ou não tem identificação nenhuma. E há diversas rosas com padrão semelhante, especialmente na tonalidade de vermelho, que é uma das mais comuns. A vermelha é que tem mais comuns. Pelo comércio. São as mais vendidas. Isso aqui é uma das fotos do lado do meu roseral. Vai mandar o da época de floração. Está mais baixo isso. Colhe muita banana também? Tem. Lindo. Olha que lindo. Amarela, assim. Rosa lá. Essa amarela. São uns vídeos demonstrativos.
tem um jardineiro que cuida delas. E eu, os dois jardineiros. E dão conta vocês dois? Toda quarta de manhã, religiosamente, eu fechei todos os consultórios para ir para o sítio. Se dedicar a elas. Alguns exemplos. Essa missa do The Cross. Essa aí junto, né? Você não comercializa, né? Só. Comercializa. Você não comercializa. Já tentaram me estimular, mas acho que misturaria muito Mistura. o que eu gosto com... Todas catalogadas. Não, tem muita rosa de que é difícil. É como vender um filho, né? Minha antiga terapeuta, que inclusive é curitibana, minha antiga terapeuta que é curitibana, Vicente. Eu vou te dar uma alta no pergaminho, em letras douradas, alta, assim que você vender a sua primeira rosa. Ele era louco que eu vendesse as minhas rosas. Não vendi. Não, legal. Continua feliz. Continua feliz. Continuo feliz. Eu me dei alta. Essa Justerrasa é uma muito comum nos supermercados que vem lá de São Paulo, né? Essa é uma rosa chá pink bem forte, que é muito bonita, que eu não sei a variedade dela, o nome da identificação. Essa é a Mama Cochê, que é semelhante àquela cor de rosa que eu coloquei, né? Que é essa rosa que é da Jussara, que ela tem lá na casa dela. Essa daqui é uma pequenininha de caçatina, essa aqui é uma muito bonita, que é a extremamente perfumada, ela é tipo um negócio meio violáceo, meio lilás, assim, é muito bonita essa. Mas esqueci de falhar a memória agora. Essa é a Purple Rose, que ela fica meio cor de telha, meio amarronzado, uma cor bem diferente, embora que ela esteja vermelha, porque muda de acordo com a época do ano. E essa é uma pequenininha, que dizem que é utilizada como rosa para fazer chá mesmo, medicinal. Mas eu não sei qual a variedade também. E até estou falando para vocês verem como tem tantas variedades que é difícil a gente catalogar, né? É provável que elas tenham uma identificação original, mas é provável que não tenham também. Essa é a Maísa, que foi uma rosa criada em homenagem a Maísa Matarazzo, né? Essa rosa foi uma produção nacional pelo Arnold Botcher, lá da Roselândia, que a empresa fechou em 2015. E aí eu tive a chance de comprar essa rosa, a Maísa. É linda, ela é um laranja bem vivo, bem vibrante, né? Forte. Bem igual a Maísa, né? Da Maísa, bem forte. Ele tinha ela, tinha Hebe Camargo, tinha várias rosas, Cacilda Becker, ele tinha várias rosas lindas. Personalidade. Sim. E que, assim, essas rosas têm se perdido por sorte, eu comprei em 2015, em novembro. Uma semana depois, eles entraram em recesso e não voltaram mais. E aí hoje eu mantenho, assim, até reproduzir ela. Já mandei até para o Serginho, que é um produtor lá de Suzano, para ele já começar a passar para frente. Essa é uma laranja muito linda que eu tenho, que eu não tenho identificação. Essa pink eu trouxe lá da região dos Canyons, de Santa Catarina. Fui lá, estava passando de carro e a luz tem a rosa, parei no frigorífico, comprei 2 kg de linguiça. Comprei, fiz amizade e pedi o galho da rosa. A linguiça estragou, a La France. E ela deu algo meio lilás, assim, alguns períodos. Volta sempre aquele slide lá, por favor. Você, o outro. Ó, eu observei aquela pochetezinha, provavelmente já tinha um canivete lá dentro. Já era preparado. Essa Mary Rose, essa rosa é muito espetacular. Muito espetacular. E a mais bonita delas foi de uma colega lá de Porto Alegre, que eu dei um mudinho para ela. Ela cultiva na região de praia, lá em Capão da Canoa. E as rosas ficaram fenomenais. Assim, eu nunca vi essa Meg tão linda quanto na casa dela, porque não paravam de florescer, eram as rosas enormes. Assim. E ela disse que, bem viva, sabe, extremamente perfumada, ela disse que chamava a atenção de todo mundo, era a que mais florescia lá. E aí parece que o jardineiro fez uma poda lá, maldosa. Mas pelo que eu vi não foi bem a culpa do jardineiro não, pelo que eu vi acho que foi a época errada,
tinham passado vários produtos, elas tiveram feito toxicidade, né? E aí ela podou logo no começo do inverno. Então, podar a roseira no começo do inverno vai dar muito bom. E aí teve geado e tudo, né? Então. Perdeu? Perdeu? Tá bem, tá querendo brotar, mas. Pode ser que dá uma. Você tem dela aqui. Você tem dela também. O padrão tá também. Não, mas o Lourenço já desafiou ele que ele vai fazer catalogar as Que ela rodas. tá naquela paróquia, não sei se é São Francisco, acho que é São Francisco de Paulo. Ah, dá. Não, Coração de Sagrado. Sagrado Coração. Na Água Verde. Errei a... Eu tenho uma lembrança assim, de criança de ter rosa roseira em casa, uma rosa vermelha bem escura que eles chamavam de príncipe, é verdade isso? Vocês conhecem? Príncipe? É a rosa bem vermelha. A príncipe negra ela virou meio que um termo para definir rosas que têm essa tonalidade enegrecida, que podem ser algumas variedades, e que a príncipe negra ela pode mudar de acordo com a região, porque ela não corresponde à identificação específica de rosa, mas o nome regional, o nome popular. O Serginho, que é produtor de São Paulo, que já está na 3ª geração de roseiristas, ele disse que na época do pai dele, que a rosa que era a príncipe negro era a Norita. Né? Mas hoje em dia, que geralmente que as pessoas chamam de príncipe negro é a Bacarole. Bacarole, que é já outra variedade que até a Marcora Rosa Jardim produz. Exatamente. Qual o trabalho ideal assim, de fazer uma muda? Assim, você pega depois da inflorescência, antes de florescer, como é que é? Muda de galho? Você Depende rouba da... da vizinha, assim, sabe? Depende da variedade. Ah, é? Tem variedade que vai ser melhor de galhos que são mais velhos, né? Galhos que são mais lenhosos, né? E outras plantas que vão ser melhores de produção por galhos mais herbáceos, né? Galhos mais fininhos e galhos menores, né? Essas chás, né? Galhos herbáceos elas dão muito bem, mas também elas pegam também de galhos mais grossos, né? Isso na areia ou na terra? Eu gosto da terra. Para mim, lá o que tem mais ajudado é terra de bananeira. Terra de bananeira lá está sendo um sucesso, assim, para mim. Deixa de molho um pouco, põe um enraizador, nada disso. Eu tenho feito, agora eu tenho botado o Radifarm, que é um produto para enraizamento. Radifarm. Eu estou fazendo de modo que a Marquioles e o Jardim produzem, na produção deles, eles fazem mistura de Radifarm com fosfito, né? Com fosfato de cobre. Né? Eles fazem uma mistura das duas em solução, deixam mergulhado 15 minutos e depois planta. E, aliás, antes de plantar, ele encosta um pouquinho no AIB, né? O ácido indotílico, que é o enraizador, né? O hormônio enraizador. Eu tenho feito esse processo agora que dá muito certo, né? Mas tenho feito semelhante ao que a Marchiori faz comercialmente. Aí eu tenho os produtos lá e eu acabo aplicando esses 15 minutos e depois encosto no enraizador, né? No ácido, no AIB, e aí depois espeta a estaca no substrato. Na verdade, o substrato que eu utilizo só a terra de bananeira, somente. E eu não deixo elas na sombra. Não na sombra? Ah, meu Deus do céu. Se acostumar com Eu deixo na estufa. Eu não deixo necessariamente no sol pleno, assim, pesado. Mas na sombra, pelo menos da minha experiência lá, deixar na sombra é igual a morte. Mas a estufa entra muito do sol. Tem sol? morte. Eu não sei como é a experiência de vocês aqui, né? Mas pelo menos para mim não dá muito certo ficar na sombra, não. Para mim é uma incógnita. Às vezes dá, às vezes não dá. Agora eu fui lá agora há pouco, mas olha, muito bom. Esse já sei. Mas eu estou pondo qualquer uma também, sabe? Essa híbrida perpétua, dá para fazer muda de estaca? Dá muito bem. São várias das híbridas perpétuas, né? Vocês viram que está até de cores diferentes. Tem algum tipo que não dá de nenhum? Destaca? Em tese, todas dão. Mas quanto mais modernas elas são, né? Tipo essas de floricultura,
eles vão focando tanto na seleção genética para a flor, né, a durabilidade da flor, o formato da flor e as cores, que eles não vão se preocupando tanto com a capacidade dela de enraizamento, a resistência a pragas, né? E também perfume, né? Porque eles... Eu tenho uma, que já tem uns 30 e poucos anos que está em casa, está com um covelão assim enorme, eu penso, vai morrer com a cara. Ela é tão linda, eu não tiro lá dentro. Você tem fotos? Hã? Você tem fotos? Tenho, acho que agora no momento não sei onde está, estava procurando, não achei. Mas eu acho que eu já mandei aqui no estagiário. E ela, assim, eu ponho estaca, já peguei tudo, a gente põe estaca, ela dá aquele minutinho e morre. Às vezes tem também a região que você corta, né? Porque quando você vai fazer a poda dela, né? Assim, é interessante que você corte um pouquinho abaixo da gema, para não ficar uma distância tão grande da ponta de corte para a gema, para ficar próximo. Ela consegue fazer. Próximo quanto? 4 dedos? Como? 4 dedos? Geralmente eu boto 2 gemas dentro da terra. Eu não Vai consigo. de 2 gemas. Não sei como é que você faz lá. Os 2 gemas. Se afundar muito, ela vai ter uma chance maior de apodrecer. E aí a parte de baixo, a gema, eu deixo com gema próxima, bem do corte de baixo, né? Não deixo um espaço muito grande não. Gema próxima e aí a gema de cima. Geralmente interno esse espaço de 2 gemas. E aí não pode estar muito molhado, nem pode estar muito seco. E eu deixo elas no sol, não boto na sombra não. Não sei como é que você faz não. Eu lá em casa deixo na estufa. Na estufa. Pega a luminosidade, né? A rosa verde, você já viu? E eu acabei de ganhar, né? Que é a Verde Flora. Eu queria, só por curiosidade, uma vez eu soube uma história que me deixou assim, com vontade de saber se existia aquilo. Um pesquisador da Ilha da Madeira, ele reanimou uma espécie de rosa da Idade Média, mas que disse que estava em extinção. Como é que pode fazer isso? Eu fui lá olhar o roseral da Ilha da Madeira, né? Sim, lá tem muitas rosas, tem um coração enorme. Mas esse pesquisador, ele fez renascer, sei lá, cultivou uma espécie que estava extinta da Idade Média de rosas. Provavelmente ele descobriu em algum Como é que canto. faz isso? Semente, né? Não, mas eu acho que se era uma variedade, espécie daquela época, provavelmente ele encontrou em algum canto. Provavelmente ele encontrou e conseguiu reproduzir. Provavelmente foi isso. É mais provável que ele tenha encontrado em algum canto e reconheceu a variedade. Teve a sorte de encontrar. Exato, e reproduziu. É isso, dúvidas, perguntas? Você pode mandar o passo a passo daquele para como fazer a cultivo de estaca? Posso. Uma coisa maneira pode até ensinar. Porque assim, o passo a passo que eu faço, ele é um pouco mais trabalhoso, porque envolve uns produtos, enfim, mas eu posso passar tudo para vocês, né? E aí os produtos geralmente eu compro pela internet, os dois, assim, tanto o Radifarm quanto o Fosfic, que eu faço passo a passo que a Marchiori faz lá. E aí, passo a passo com isso. O problema são as pragas, ferrugem, formiga, não sei se ela tem adesão para falar. E aí a Marlene vai falar um pouquinho para vocês das pragas agora. Tá muito alongadas, mais finas, mas as folhas são lindas demais. Tem nome ela? Não lembro. Ela veio muda ou veio... Ela veio muda. Mudinha pronta, veio de floricultura? Não, veio... Não foi o galinho? Veio uma hastezinha. Ah, foi haste, né? Não foi a planta pronta. Não. Você sabe de onde veio? Foi de alguma casa? Eu sei que... Não sei, eu sei que veio de Barcelona. Lindíssimo. Esse é o seu pé? É o seu pé? É. Eu pedi um galinho depois. Daí Curitiba. Aí você vai acabar com o teu pé, porque todo mundo quer uma forma. A coitadinha está meio mal agora, porque ela caiu. São fenomenais, são lindos. Agora você já está sabendo que traz galinhos.
bem próximo. Eu vou tirar a foto do... Deixa, dá licença, deixa eu só mostrar essa daqui. Todo mundo me pede. É daqui? É minha. Eu acho que ela é a Rod. Hã? Eu acho que é a Rod, R-O-D-Y. Rod, R-O-D-Y. R-O-D-Y. Chama atenção por causa dos cachos que Ela é arvoreta? Não. Ela é escandente. Escandente. Ela provavelmente é a Rod. R-O-D-Y. E bastante espinhosa. Eu vou tirar uma foto aqui, tá bom? Dá licença, porque me pediram. Fazendo aquele suporte, ele cai certinho no suporte quando faz o corte, né? Você entendeu como é que ele é? Entendi. E daí quando descasca, ele descasca certinho, né? Ah, vou fazer. Não, vai chegar, Você tem sua... Abaixa a gema para mostrar para ele. Vou fazer a segunda, ó. Sempre pesadinho, né? Por conta que aqui aumenta a área de enraizamento. Enterra assim e ainda deitadinho. É que eu não tava... Meio enviesadinho? Eu quase vim cá para usar de aqueles galhos médios, assim, sabe? Médios, não tão grossos. Então, como tá ali, mas é que depende da tua rosa. Tem umas que são mais grossas, essas arbustivas são mais grossas, as rosas mais trepadeiras são mais finas, né? E então, se eu vou deixar, ó, tá vendo esse aqui? Se for duas rosas duas gemas para a área de enraizamento, ó, esse aqui é um galinho bom, ó, ele é bem lenhoso, não pode ser aquele brotinho bem recente. Fica tutinho assim. O Vicente gosta tudo fininho assim. Vai dar e deixa as folhas? Não tira. Precisa muita água para nutrir essas folhinhas. E eu também, essa folha que é bem apical em cima, tira fora. Esse que é o último, aqui tem 3, 4, mas pode ser maior, tá? Esse aqui eu estou usando que é um fino, um exemplo do fino. O fino eu descartava, achava que era enraizado. Não, o Vicente gosta dos mais finos. Ele diz que o bom é aqueles que floresceram. Esse é um galho meio novo. A gente coletou mais para enxertia, né? Da propagação, assim. Esse aqui, tá vendo que a coloração desse é um galho fino, ó, aqui em cima. Esse aqui é um galho bom, ó. Galho bom. Então aqui tem 2 gemas próximas. É bom que não sejam gemas tão longe para vir aqui para baixo. Então 2 gemas próximas. Ó, vai ficar 2 para baixo e 2 para cima. Porque quanto você não fazer tão longa assim, tipo 2 palmos, porque quanta água tem que mandar aqui para cima. Então não pode ser muito longa. Enterra uma gema também. 1 a 2, no máximo 2. E aonde você vai enterrar? Eu sempre enterro, como a Marilda fez ali, ó, com solo com areia e que tenha um composto. Se você tiver um composto já meio curtido, incorpore também. E adubação química nenhuma na hora de propagação. E um pouco de areia, você falou? Areia, sempre areia. Areia ajuda no enraizamento. Já esse que preparou alguns porta-enxertos lá para o evento, que trabalha para o padre lá há uns 20 anos, ele não usa areia. Então vejam como não é uma regra. Ele fez tudo de composto, com esterco, com matéria lá da composteira. Ele preparou sem areia. Então conversei bastante com ele. Daí ele deixa meia sombra, deixa na meia sombra assim que pega bastante claridade, um pouquinho sol da manhã. E teve sucesso aí que vendeu uns 30 porta-enxerto, que era para fazer as enxertias do curso. Inclusive aí sobrou uns, foi o que eu trouxe daí como sobrou de lá. E, então propagação é isso, cuidar na hora que você está colhendo, não vai inverter a roseira, né? Então tenta levar um balde, umas jarras, umas coisas, põe tudo em pezinho, né? E é isso. Mas eu tento, olha, esse broto aqui, tira fora, ó, porque a gente quer sempre a força para a raiz. Então tudo que é produção. E você põe aquele enraizador que ele falou? Eu normalmente não ponho, mas se eu tiver eu compro aquele enraizador. Tem uns enraizador de alga, até o menino que trouxe lá para vender, eu acabei pondo no carro ali. Se alguém quiser, tem eu não sou de vender as coisas. Lá tá na caixa o Pix do rapaz, vai tudo direto para ele, não vou ganhar nada, mas como tá lá no carro, eu ia devolver para ele. É um enraizador de algas, do menino da Terra Roxa, o Pedro. Então, e dá muito certo.
Ele ensina a deixar uma noite assim naquele enraizador. Quando é uma planta bem especial, eu estou fazendo assim, estou usando algumas Você que coisas está assim. comprando Um tamanho é que é? 30 e um é 60. Ele tem 2 produtos. Quem que estava lá, Jussara? Eu tava. Um era 60 reais e outro era 30. Está escrito na caixinha. Mas não eram. Um é para praga, coisa assim. Um é para praga e o outro. E pode usar junto. É o Cifu. É, esse nome. É o Cifu. É o Cifu. É praga. Pode misturar os dois, inclusive regar ele. E é um menino que é um moço novo, que é madeireiro, engenheiro florestal, Ele me trouxe, o pessoal comprou bastante, e daí eu carreguei, porque hoje a ideia era até de encontrar ele e devolver. E enfim, tá lá no carro. Se alguém interessar, a Marilda permitir, se alguém se encarregar de anotar algo, põe aí, porque senão não vai dar tempo. E outra coisa, então, acho que é isso. Propagação posso repetir, não sei se as meninas depois, eu pego mais alguns galhos e eu faço vários. Ou eu pego uma caixinha, ou eu pego um vaso e eu coloco assim, um do ladinho do outro. Ou em vasinhos, 3, 4, né? Caixa 3, 4 de Quanto tempo você espera para fazer o transplante daquele, né? Que tá tudo juntinho ali? No mínimo 3 meses, por aí. Porque daí eles a metade morre, não dá certo, né? Daí eu pego com uma espátulazinha assim, já tiro um pouquinho daquela areia, já preparo outro vaso e deixo ali. E daí para ir para a canteira, às vezes fica de um ano para outro. Eu deixo um pouco tempo. Demora um pouco, né? Demora. Aí outra coisa, onde é que você vai plantar, né? Essa tua planta? Então você vai escolher. O que a rosa gosta? Pleno sol. Se você tiver um espaço de sol o dia todo, põe a rosa em pleno sol. Daí conhecer que rosa que é. De preferência, quando vocês estão fazendo, isso aqui, não importa vocês saberem o nome. É aquela minha trepadeira rosa. É aquela mini. É aquela minha arbustiva. Porque é legal que vocês identificarem. Eu fiz uma monça de coisa que eu não identifiquei. E daí um dia eu resolvi que deu um período de chuva, eu tirei todas as lavandas e fiz mais um canteiro de rosas. Daí eu misturei umas arbustivas com umas trepadeiras, que eu me perdi, eu acho que fui no olhômetro e me perdi mesmo, daí eu fiz uns arcos depois para consertar as coisas lá. Eu fiz os arcos porque tinha as trepadeiras e não queria tirar do lugar. Então é legal de fazer a identificaçãozinha ali, um palitinho de sorvete, uma colherzinha de pau de qualquer coisa, ou compra as etiquetinhas e põe roseira tal. Quando for para vocês levarem para o jardim de vocês, vocês vão saber quem é. Nem todo mundo tem uma estufa organizada, que nem a Dona Marisa, né? Aqui você é exemplo, Marisa, é inspiração. Então, isso é legal de vocês identificarem, né? Do qual que vocês estão fazendo. Aí, então, por isso, na hora de vocês colocarem no solo, vocês vão saber se é uma mini, se é uma arbustiva, se é uma trepadeira. Onde é que eu vou pôr essa rosa? Se é na trepadeira, eu vou ter que conduzir ela como uma trepadeira. Se ela é uma arbustiva, eu vou ter que conduzir. E daí outra coisa, respeitar o espaçamento, porque a rosa quer que entre luz, quer que entre ventilação, tudo isso não é onde a gente vê que dá muita doença. Minhas rosas não têm doença, eu passo o ano inteiro sem eu passar nada. Mas elas vivem mais na sofrência do que excesso de comida. Eu só adubo, ponho um pouco da adubação orgânica, tenho um pozinho de rocha, ponho o calcário também, né? Eu gosto de pôr cada 2 anos calcário, no solo. Né? O nosso solo, o meu lá é muito ácido. Mas eu sempre coloco, porque além dele corrigir o pH, ele tem micronutrientes que vai se manter ali por um ano no solo. Pó de rocha? Pó de rocha e o calcário. Então eu ponho o calcário, daí aos 15 dias eu coloco o pó de rocha, que vocês podem encontrar nas lojas, aquelas caixinhas escrito Iori. É uma das poucas marcas que tem isso. Assim, é um diferencial esse pó de rocha, é pena que não tem mais, eu não sei como que alguém não comercializa. Eu comprei, mas eu comprei numa quantidade grande por conta do frete, é um pouquinho mais. No mercado vocês vão encontrar como Iori, e é um Y, assim, Iori. Voltando ali para o comecinho, quando você vai plantar as estacas, qual é o lugar que você deixa? Você falou, eu deixo sempre a meia sombra. Eu tenho estufinha, mas quando não tinha estufa, eu deixo assim num lugar que pegue bastante luz, mas não o sol direto. Não o sol direto. E tem a lua para você fazer a muda? Se eu vou deixar lá de molho na água, um dia, 2, eu fiz a poda na minguante, né? Aí não tem muito dia que eu pôr, é o dia que der. Vamos dizer, você vai tirar a muda, agora eu vou querer tirar.
Nós estamos agora na minguante. Vou lá, tiro. Se não for minguante, eu não tiro, porque a seiva daí não está para cima, está para baixo. Daí normalmente acaba você fazendo dentro da minguante, você deixar de molho no... Terceira fila, pode ir lá, por favor. Que você... Já são 4 horas. Aí você deixa de molho na água, e eu normalmente deixo, sabe? O dia que Aí eu sempre for... na lua, minguante. Porque daí... Melhor, né? Sim, sempre melhor. Mas assim, tem gente que não... Limpeza lá, ela não via a lua. Ela ia por daí a limpezinha, a rodinha de limpeza. Mas essa limpezinha, às vezes, os caras derrubam. Daí é qualquer época. Eu tiro só, né? Eu tiro cada 2, 3 dias. Formiga. Porque a formiga eu sempre levo uma causa, né? Por que a formiga está atacando o teu jardim? A formiga, ela só ataca a planta com deficiência de nutrientes. Isso tem uma mestra da agricultura orgânica que chama Ana Primavesi, é uma alemã assim, que para mim é referência em agricultura, em agroecologia e jardim e tudo. Ela só ataca a planta que está com deficiência nutricional. Eu já observei formiga, lá tem um pé de rosa, 50 metros. Ela passou, o ninho da formiga está lá, ela passou aquela planta que estava bem nutrida e ela veio no dobro mais longe do ninho da formiga, pegar a que estava com deficiência de nutrientes. Então, por isso a adubação orgânica. Só um instantinho. Tem mais vaga lá, ó. Acho que dá para ir mais alguém daqui, ó. Umas 2, 3, tá? Tem espaço. Tem que deixar quantas gemas, ou pode fazer uma poda radical, como é que... Daí tem que ver qual é a tua roseira, se é uma trepadeira, se é uma arbustiva, que você conserva cultiva em vaso, né? Então é isso, você tem que dar um formato para a tua roda. Daí você, no caso do vaso, talvez você tenha que fazer até poda de raiz. Poda de raiz. Poda. Tirar ela. Tira toda. Tira. Não, vai alimentar o vaso. Eu tiro buganvília dos vasos. Semana passada mesmo eu tirei acho que 20. Buganvília de vaso, poda de raiz, porque você vai se surpreender. Eu não sei o tamanho que é o teu vaso. Você vai se surpreender com a quantidade de rosas. Que nem se faz em bonsai, né? Não dá para tirar do vaso também, fazer? Tudo que está em vaso você tem que arrancar, que nem tirar um bolo da forma, fazer poda de raiz e repor ele. Só que sempre é bom no inverno, né? Agora já está tipo certífica, já está com cor, assim. A rosa que está dentro. Mas ela volta. Ela está brotando, né? Volta. Aquela, a gente viu numa na rua, na Coronel do Cid, hoje, que foi uma polêmica, porque era uma rosa maravilhosa, alguém foi lá e decepou ela. É outra história dessas da gente andar na rua, né? Então, voltando, a rosa é muito forte, Mas no teu caso, daí lembra que tudo que tem para cima tem para baixo. Né? Então, de raiz. Então, você talvez tenha que tirar, ainda dá tempo. Esse mês de você tirar, deixa ela secar. Não dá água, eu sei se você dá água a cada 2 dias, por aí. Então, deixa 4 dias, que ela vai soltar bem mais fácil do teu vaso. E puxa, e você vai ver como que tá ali. Tem dreno, deve ter argila, alguma coisa de dreno, não sei se tem um pedacinho da mão. Você vai ver a quantidade de raiz que ela já tem embaixo. Aí você puxa assim, você corta a raiz e faz em cima da mão. Marlene, é que nem o bonsai, que nem o pessoal do bonsai faz. E daí você deixa na mesma proporção o caule e o que você pôs da raiz? Varia. Cada caso, porque pensa, você estava tirando assim, vasos assim, buganvílias, daí tem lá um tanto de dreno e ele estava assim com 1,5 metro. Eu não vou tirar 1,5 metro de raiz, porque mas tudo que está enrolado eu tiro. Tudo que tiver enrolado, corte sem dó. E daí a hora de você, agora, julho, agosto, setembro, ainda dá tempo. Então o meu não está tirado, né? O teu deve estar com cor, né? Mas se você Mas não é tiver... tão velho, faz uns 2 anos que está no vaso. Daí eu acho que ainda não. Depende do tamanho do vaso, o tamanho que estava a planta, se tu comprou pequenininho. É o bom senso muito que vai falar para vocês, sabe? Poxa, essa roseira está aqui há 6 anos, né? O tamanho do vaso. Talvez seja a hora de você aumentar um pouquinho o vaso e põe matéria orgânica, vai, compra um esterco, pelo menos um humus e coloca, porque o humus está sempre num estado bom, né? Você não corre o risco de...
E o substrato composto, como que é isso? Essa história de substrato. Lembre-se da veia. O negócio do... Ai, meu Deus do céu. É que eu tenho uma deficiência auditiva. As minhocas subiram para cima. Isso. Tem isso, né? Se tá dentro de casa, daí é bom evitar o humus, né? Eu tenho na varanda, né? Tá. É, varanda, é. Mas não vai ter lá no prédio humus. Senão vai ter minhoca lá caindo. Uma formiga comeu. Você tira aquelas pontinhas que fica só os... Sem folhinha. É bom podar um pouquinho. É bom podar um pouco. Não sei se já fez a poda dela e elas comeram. É uma nova, exatamente o que você falou. Ela estava deficiente, então, né? Porque todas as outras estão bonitas. Elas não foram bem nessa que eu mudei. E daí estava começando a ser os brotinhos, a formiga foi lá e comeu. Daí Está com 4,8, não mais vale 14,1. 14 é Mas e para limão também, 4? Daí eu evito o nitrogênio. O importante é o N, né, também, por conta que você tem que ter folha boa para todo o sistema da planta. 14, dá bem. Mas você pode falar de 10. Tipo 4, 14, 8 é básico, porque ninguém vai, não é muito nitrogênio, né, que é a ureia, e daí ninguém se atrapalha, então é uma forma de floração. Isso, e o 14 é para flor e o 8 é para raiz, então ele tem uma fórmula boa. A Eliane pediu aqui essa coisa do composto e substrato, que é uma folia isso, né? Todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Os substratos, eles existem há pouco tempo. Quando começou essa grande produção em massa de Ulambra, tudo isso, eles inventaram o tal do substrato. O substrato é nada, é só para a planta vingar e ter esse ciclo de transição. Produtor, cooperativa que vai fazer a distribuição, supermercado até chegar na nossa casa. Porque o que acontece no substrato e lá nessa linha de produção? Eles recebem gotejamento diário, então eles estão sendo nutridos. Eu sempre falo lá para o pessoal que elas vêm com essa dependência química, porque elas recebem todo dia e o substrato é o que, quando vocês tiram, lembra que a dona Regina, quem fez curso com ela, lavava a planta, lavava a violeta para tirar aquele substrato, que a gente não está falando de composto, mas você chega em qualquer garden, pode pedir para qualquer um, ninguém sabe a diferença de substrato e composto, tá? Porque composto o quê? Composto é aquilo lá da nossa composteira, já foi feito com outras matérias orgânicas que têm materiais e compostos, e esses substratos, eles são a casquinha de arroz, que não é ruim, eu não estou dizendo que é ruim, gente, vem casca de pinos, vem às vezes vermiculita, que é uma coisa que tem nesse Carolinas aí que o Vicente citou. Então são coisas secas que eles têm dificuldade de absorver água. Ele absorve a água com abundância, mas ele seca ao extremo. Então por isso que todos esses vasos que a gente compra seca rápido, porque eles têm facilidade, mas como eles fazem isso para a planta não pegar doença. Então é uma manha do produtor, mas ele não absorve o nutriente, ele tem dificuldade. Então daí é a hora de vocês incorporarem um composto. Quando trazem, vocês vão comprar, questione lá, não, mas eu não quero substrato, eu quero composto, sabe? Então... No grupo, eu não sei, interesse para aquele rapaz que deu a o Pedro, eu estou esperando ele me mandar o material escrito, falei ontem com ele. Ele ficou de mandar para mim, não passa por grupo até hoje. Pois é, mas é que ele vai escrever um pouquinho, ele tem muito trabalho, eles trabalham muito, sabe? Então, mas eu vou cobrar dele, eu conheci o outro sócio dele agora, sabe? E daí vou ver se ele não, eu comprei o negócio aqui faz um mês, ele não me cobrou, porque ele não, eu tenho que ver o valor do frete. Não, é muita coisa, é bem Marlene faz assim. Então eu entendo. Então, atentem muito isso de composto substrato, né? Que a gente está falando de rosa, mas vale mesmo para tudo isso, né? E doença também. Se você tem a tua planta arejada no espaço de sol, solo adequado, no caso de rosas hoje, né? Um solo com uma boa drenagem, um solo nutrido. Então, por que incorporar orgânico? Orgânico
ele tem longa duração. Você pode ficar 2 anos quase orgânico sem você adubar, né? Porque vai estar ali na terra. E aí incorporando como diz o Vicente, olha lá, ele põe torta de mamona, ele põe farinha de osso e o que ele falou outra coisa, 3 coisas que ele põe. Esterco. Então imagine, tá bombado, tá tudo que a planta quer, fica em equilíbrio. Se tem excesso de composto, de esterco, não tem problema, porque ele vai devagarinho, a planta vai absorvendo aos poucos. E aí você não vai ter doença nas roseiras, dando nessa quantidade. E ela bem nutrida. Porque às vezes a gente quer aquela coisa da face sul, face norte, né? Isso você sabe, aqui de Sejado fala no você. Onde é que a nossa face norte lá, o sol nasce lá, né? Desce lá, norte. Onde é que está sempre a sombra da nossa casa? Face sul. Então às vezes a gente quer roseira na face sul. Dá, não é que não dá, sabe? Mas às vezes não corre redondinho, né? Gente, agora acho que é a última dúvida. Eu estava aqui, mas